Então, eu vou falar um pouco sobre essa necessidade, né, que os clientes eles têm vindo até nós, tá, para saber um pouco mais sobre Digital Workplace, para potencializar o que eles usam hoje de intranet. Né? Eu conversei com uma amiga hoje de manhã, ela me disse que, eu não vou revelar a empresa, mas ela me disse que na empresa dela as pessoas usam a intranet só para ver o número de telefone do ramal dos colegas, né? Então a gente já tem um problema, né? E o que é interessante é que o momento que a gente está vivendo, muitos clientes estão chegando até nós, né? Estando por dentro desse novo conceito que é um Digital Workplace, é uma proposta de trabalho para propor um ambiente que centraliza numa mesma plataforma diferentes ferramentas, tá? Para que o colaborador ele tenha uma experiência uniforme, tá? Durante a navegação entre as ferramentas de trabalho. Então, eu tenho dashboards, eu tenho meu pipeline de vendas, eu tenho todo o suporte que eu preciso, por exemplo, para a gestão de atendimento, né, que o Bruno falou no meu painel anterior. Tudo isso uniforme em uma mesma plataforma. E também eu tenho uma novidade, assim, eu trouxe uma surpresa para matar o Bruno de inveja. No final do meu painel, o Alexandre vai dar uma palavrinha, o Alexandre Almeida, do Ministério Público, ele vai dar um testemunho para a gente aqui, tá? A respeito da visão do MP em relação à Digital Workplace. Então, eu queria trazer um pouco de história para vocês aqui, né? Falar o que acontecia na década de 70, não é da minha época, são os anos rebeldes, tá? Aconteceram alguns fatos interessantes que eu pensei para vocês aqui, então eu trouxe lá. No começo da década de 70, o primeiro computador eletrônico, e os Estados Unidos mandam um satélite meteorológico para o espaço. Acontece também a construção do Muro de Berlim, que dividiu o mundo em Ocidente e Oriente, né? Não só a Alemanha. O primeiro chip de computador, em 64, é lançado. O primeiro transplante de coração acontece na África do Sul, e a gente tem um embrião da internet, que era essa ARPANET, que conectava laboratórios, né, de pesquisa dos Estados Unidos e quartéis também. E o homem chega à Lua, só que uma observação que eu queria que vocês fizessem, não está muito claro, é que o tempo médio de vida das empresas nessa época, tá? Das 500 maiores empresas do Standard & Poor's, do índice Poor's SP500, era de 60 anos. Tá? Está aqui em cima o número. Essa é uma foto dos anos 60. Tá? Todo o respeito e admiração pelos Beatles. Em 1980, aconteceram essas coisas aqui. Ó. Aconteceu a primeira videoconferência da história. Entrou em funcionamento Itaipu, aqui no Brasil. Um fato histórico também, a Apple lançou o Macintosh e aconteceu a queda no Muro de Berlim. E já em 1980, o ciclo de vida dessas 500 maiores empresas do SP500 era de 25 anos. Tá? Onde que eu quero chegar? Primeiro, uma imagem aqui dos anos 80, até a segunda imagem que apareceu no Google aqui, e representa muito os anos 80 para mim, porque eu sou da década de 80. Tá? Onde eu quero chegar? Hoje, o tempo de vida das empresas é de 15 anos, quando a gente olha para o SP500. Tá? A cada 2 semanas, uma empresa sai e uma empresa entra desse índice. E esse livro do José Sabili e do Sandro Magalha, ele fala o seguinte, né? Ele analisa os fatos que aconteceram na sociedade e qual foi o impacto disso nos negócios. Tá? E a análise que ele propõe é em cima das transformações que estão acontecendo hoje com a 4ª Revolução Industrial. A gente tem transformações, a gente tem inovação em diferentes disciplinas. Isso impacta altamente os negócios. Ele fala que as organizações elas precisam influenciar na maneira como os colaboradores aprendem. Os colaboradores precisam aprender a desaprender para abandonar alguns hábitos e aplicar práticas novas de gestão. Tá? E uma previsão que eles fazem é que mais da metade das empresas do SP500, daqui a 10 anos, serão substituídas por empresas
que nem existem hoje, tá? Ou que não são conhecidas. Esse aqui é um panorama digital da internet, dessa consultoria chamada We Are Social. Tá? Eles promovem um estudo anual muito interessante sobre o uso de ferramentas sociais no mundo e, coincidentemente, essa semana foi lançado um novo indicador, que é esse aqui. Ó. Esse painel, tá? Mas uma observação interessante é que, das 7 bilhões e 600 mil pessoas do mundo, 55% têm acesso à internet. 44% usa redes sociais. Tá? Isso eu estou falando de todas, WhatsApp, Facebook. Esse número aqui de penetração de 44% era 10% menor um ano antes. Em agosto de 2017, esse número era em 34%. Tá? Então, em apenas um ano, houve essa explosão. Eu trouxe os dados aqui do Brasil, não estão tão atualizados, mas o que é legal de observar no Brasil é que a gente gosta de celular, com 2 chips ainda. Isso, tá, modificou muito a maneira como a sociedade se comunica, modificou muito a maneira como as empresas se comunicam com a sociedade e, infelizmente, também se modificou a maneira como se disputa uma eleição. Isso é uma opinião minha. Enfim. Mas o que isso trouxe de interessante? As empresas começaram a pensar um pouco mais a respeito do work-life balance e o home office se fez presente nas organizações. Tá? Então, não dá para ler, tá? Acho que nos painéis menores a gente consegue ler. Aqui são em quais segmentos, tá? Eu tenho aumento, a maioria deles, segmentos da indústria, eu tenho um aumento do uso do home office. Só que isso gerou alguns problemas. Né? Vocês devem já imaginar quais foram esses problemas. Tá? Reduziu-se muito, tá, a colaboração nas organizações. A cultura de inovação, tá, as pessoas perceberam que colaboração é diretamente ligada à inovação. Com a falta de comunicação entre as pessoas que estavam home office, diminuiu-se muito, impactou diretamente a cultura organizacional das organizações e elas deixaram de inovar, simplesmente, e gerar atritos. Né? Inclusive, atritos foram catalogados nesse fenômeno aí. A Marissa Mayer assumiu o Yahoo em 2013. Ela fez uma tentativa bem interessante de retomar a força de trabalho, tá? De reinternalizar a força de trabalho para os escritórios, justamente para fomentar, está escrito aqui embaixo, tá? Uma cultura colaborativa. Isso aconteceu na Aetna também. Tá? Eles constataram que o ambiente de trabalho, o workplace, ele drivava a inovação. E essa se tornou a cara dos escritórios novos, né? Ambientes espaçosos, arejados, onde principalmente a comunicação entre as diferentes esferas flui de uma maneira direta, tá? Onde o colaborador ele tem tempo para relaxar, para tratar lá o ócio criativo que as agências de marketing tanto dizem, tá? E esse tipo de ambiente driva a inovação, tá? Aqui é uma visão do Facebook, tá? Fica em Menlo Park, é uma estrutura de 17 mil metros quadrados. Aqui em cima tem 300 árvores plantadas. Eles reutilizam, ele é todo autossustentável em energia, reutilizam água, enfim.
é um ambiente em cima, né, da sede, é um ambiente onde os colaboradores conseguem interagir, conseguem fomentar as relações para se gerar um clima de colaboração. Estou trazendo isso porque que isso é importante no nosso contexto, tá? Porque os millennials invadiram, os millennials estão presentes no mercado de trabalho, e existe uma pesquisa que fala que 2/3 deles planejam sair do emprego nos próximos 2 anos. Como eu disse, o workspace é a base da cultura colaborativa. Tá? O baixo engajamento dos funcionários também, a Towers Watson quantificou isso, né? O americano adora quantificar. Então, eles quantificaram que há uma perca de 32% de produtividade nas organizações, de lucratividade, quando existe baixo engajamento. E aqui eu trouxe também algumas práticas, tá, que permeiam os digital winners. Tá? São 4. A primeira delas, que eu pontuo, os digital winners eles testam continuamente novas tecnologias. Tá? Eles aplicam tecnologia em diferentes processos, em diferentes áreas da organização. Os digital winners eles têm um processo de tomada de decisão estruturado em indicadores, tá? E é um processo real-time. Eu estou sempre acompanhando a performance do meu processo, da minha organização, para tomada de decisão. E esse número, né, claro, ele é transparente entre a organização toda. Tá? A minha organização ela é flat. Tá? Eu tenho esforço contínuo para desburocratizar cada vez mais os meus processos, para que eu ganhe cada vez mais eficiência. E eu tenho uma força de trabalho digital. Tá? Eu invisto continuamente em tecnologia, em digitalização, e trabalho esse tipo de conceito nas diferentes áreas, nas diferentes esferas, tanto gerencial quanto operacional. Trazendo isso, por que a gente contextualizou tudo isso? Para falar dos digital workplaces. O objetivo de eu adotar na minha organização um digital workplace é, basicamente, fomentar engajamento, fomentar produtividade e fomentar colaboração, porque eu fazendo isso, eu tenho inovação. Essa aqui é a cara velha da intranet, que a gente entra para ver notícia e para ver o ramal do colega. Esse aqui é o meu digital workplace. Tá? Aqui eu tenho um dashboard de todas as atividades que estão pendentes comigo. Eu tenho aqui as minhas oportunidades de venda. Eu tenho as ferramentas que eu preciso para realizar, para desempenhar o meu papel, o meu trabalho, todas consolidadas de uma interface, tá? E com uma comunicação uniforme que segue um direcionamento, tá? Uma UX que segue um direcionamento da minha organização. Só que o ponto mais importante dessa estrutura nova é o seguinte: aqui a comunicação ela é unidirecional. A empresa posta uma notícia sobre um aumento das ações. Aqui ela é bidirecional. Aqui eu tenho um ambiente social, onde o presidente da minha organização lá dos Estados Unidos comenta a respeito do meu portfólio novo, e eu tenho a possibilidade de interagir com isso, de expressar o que eu acho a respeito. Eu também me posiciono enquanto uma pessoa que tem a mesma capacidade de comunicar do meu presidente. Eu consigo submeter, tá, para as pessoas da minha organização que têm interesses em comuns com os meus, questionando a respeito de dúvidas, de projetos, de vivências anteriores. Então, esse é o principal paradigma que é quebrado. Unificação da experiência e comunicação
flat, tá bom? Eu também trouxe algumas novidades, tá, a respeito do nosso produto. Tá? Não vou me aprofundar muito nas features atuais. Né? A gente tem um leque gigantesco para gestão de conteúdo, para gestão de integração, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui nos recursos que estão por vir na ferramenta nos próximos releases. Tá? Versão 7.2 esse ano e 7.3 provavelmente em breve. Não vou dar datas aqui. Um recurso que provavelmente vai estar nessa versão, tá? O gerente de produtos me garantiu que esse é um dos produtos, das features, perdão, que estará nessa próxima versão, é uma melhoria na gestão dos metadados dos meus ativos digitais. Então, as agências produzem diferentes ativos e eu vou ter uma ferramenta mais robusta para gerenciar as minhas tags, os meus metadados disso de uma maneira coletiva. Tá? Isso é uma melhoria bem bacana em relação aos processos de marketing. Eu vou ter tag orientado a um algoritmo de machine learning. Tá? Isso é bem interessante. As ferramentas de DXP estão incorporando, né, esse é um movimento do mercado, a gente entende que a gente não pode estar fora dessa, que é sugerir tags usando algoritmos de machine learning. A gente também está internalizando uma feature, um plugin da nossa ferramenta, né, o Audience Targeting. O objetivo disso é fazer que isso se torne uma funcionalidade core da ferramenta e a gente quer trazer personalização para os mais diferentes recursos, para os diferentes assets que a plataforma traz pré-pronto. Tá? A gente também vai adequar a ferramenta para responder a respeito de tagueamento de assets de terceiros. Tá? Isso aqui é uma adequação que vai compatibilizar o uso da nossa plataforma com o Analytics, que a gente viu hoje mais cedo. Em relação a pessoas, tá? E isso está ligado diretamente ao tempo, ao time to marketing que a gente vai conseguir entregar os projetos hoje. A gente vai ter personalização peer-to-peer de conteúdo, que é uma funcionalidade nova, e a gente vai ter um framework, tá? Um baseline pré-pronto de um Enterprise Social. Tá? Hoje, a gente tem uma série de ferramentas para compor uma rede social com instrumentos de comentário, marcação de outras pessoas, ratings, etc. Mas a gente tem um esforço de configuração mínima para compor isso e adequar isso à necessidade das organizações. Só que tem clientes que chegam até a gente e querem ver qual que é a visão de vocês. Eu queria um produto de prateleira. Então, essa aqui vai ser a nossa oferta de prateleira para social. Tá bom? Por último, e não menos importante, a gente está internalizando alguns plugins também, que são esses relacionados à integração com ferramentas de colaboração externa do Google Docs, do Office 365 e ferramentas para e-signature. Uma outra melhoria, que essa provavelmente vai ficar para a versão 7.3, está relacionada ao engine de workflow para multi-assets. Tá? Então, eu vou poder submeter vários arquivos em um processo de aprovação. Hoje, quem usa a ferramenta sabe que eu preciso consolidar isso num arquivo zip só. E eu tenho, provavelmente na versão 7.3 também, introduzido um conversor digital, tá? Para que eu possa, via minha ferramenta, trabalhar num arquivo que vai ser nativo aqui, né, vai ser out of the box, a alteração desse documento no Google Docs, por exemplo, e depois eu submeto uma versão desse documento em PDF, com uma marca d'água, para um determinado fornecedor,
quando esse fornecedor retorna o e-mail com a aprovação, eu consigo já processar isso e avançar um passo de um processo complexo de validação de documentos, por exemplo. Vou chamar rapidamente aqui o Alexandre para dar um testemunho. Agradeço de verdade o seu tempo, Alexandre. Ele vai dar um testemunho para a gente sobre a visão de Digital Workplace do Ministério Público do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Almeida. Eu sou gerente de TI do Ministério Público. Eu tenho aproximadamente, não parece, mas 23 anos de serviço público. Eu sou da época que o webmaster era o cara que dominava toda a internet. Então, a gente fazia desde o design ao desenvolvimento e era o cara que decidia tudo na internet. Então, vou falar um pouco, deixando a brincadeira de lado, falar um pouco do Ministério Público. O Ministério Público, hoje, em números, nós fizemos um investimento grande, principalmente na parte de tecnologia, nos últimos anos, garantindo a transparência e a melhor experiência do usuário. Eu queria também agradecer a oportunidade da Vertigo e a Liferay poder demonstrar essa nossa experiência. Ministério Público em números. Quando a gente chegou a migrar da plataforma antiga para a plataforma Liferay, um dos motivos de eu ter ido do Ministério Público foi com essa tarefa. A gente migrou aproximadamente mais de 80 GB de documentos e uma base de dados muito grande. Então, foi como uma cirurgia de coração, trocar de uma plataforma a outra, desconectar todos os conectores de informação, conectar novamente. Então, não foi um trabalho simples. Nós investimos aproximadamente 3.000 horas nessa migração. Hoje, o Ministério Público, que tinha aproximadamente 50 a 60 requisições por minuto no portal, nós atingimos hoje uma faixa de 5 e 10 mil requisições por minuto no nosso portal. Depois que o Ministério Público tem aproximadamente 3 anos de utilização da plataforma Liferay, desde as versões mais antigas, e nossa indisponibilidade praticamente quase não existiu, 99,9% de disponibilidade, graças à facilidade de utilização da plataforma. A curva de aprendizado também foi muito pequena. Mas, voltando à questão de números, a gente percebeu que existia uma demanda reprimida do acesso ao portal. E, quando a gente fala dessa nova transformação digital, do Digital Workplace, o Ministério Público entende essa necessidade de inovação. A experiência do usuário é algo muito importante, e a jornada dele também. Por quê? A gente percebe que as denúncias aumentaram com a facilidade de utilização dos formulários, voltado para a experiência do usuário. Outro ganho que a gente teve nessa questão de workplace, digital workplace, foi o seguinte: hoje em dia, o custo de migrar o legado para uma interface mais acessível, respeitar a questão da acessibilidade, acesso às pessoas com deficiência visual, auditiva, porque tem gente que não sabe ler, mas que entende a linguagem de sinais. Então, a gente precisa adaptar toda essa interface. E migrar a plataforma legada é um custo altíssimo. E a gente usou a plataforma Liferay para servir de interface, ou seja, o sistema legado transacional é conectado através de web services, a gente consome os dados via web service e apresenta de forma bela para os usuários. E facilita mesmo, por exemplo, formulários que, na nossa plataforma antiga, realmente era bastante complexa e difícil de se desenvolver. Agora, a gente consegue entregar em 1 semana, 2 semanas, todos os formulários com consultas e exportações de dados de forma simples para o usuário. A gente reduziu o tempo de entrega de meses para semanas. Então, foram entregas simples. A curva de aprendizado também do usuário é bem curta. O usuário entende rápido. Então, nós fizemos um redesign muito grande no portal, foram investidos, como já falei, aproximadamente 1.200 horas só de entender como o usuário navegava, qual é a melhor forma, quais são as melhores cores,
qual é o melhor contraste, qual a velocidade de download dessas informações. E o ganho que a gente observou foi o seguinte, foi para a tomada de decisão. Uma grande vantagem que a gente tem com essa questão da transformação digital e o digital workplace é o seguinte, eu tenho um sistema legado A, o sistema transacional B ou C, e muitas das vezes você precisa sair de uma tela, entrar em outra, buscar informação em outro sistema, anotar num papelzinho, anotar num notepad para tomar decisão. A solução de integração possibilitou que a gente pegasse informações transacionais de um sistema A com o sistema B e criasse um painel, um dashboard para tomar decisão de forma bem rápida e bela. Acho que a beleza é muito importante, ou seja, a experiência é agradável, porque não é fácil a gente chegar todo dia, ter assuntos que o Ministério Público trabalha com assuntos sérios, importantes. Eu tenho que manter um ambiente agradável tanto para os nossos usuários quanto para os nossos funcionários. Então, assim, a gente teve uma experiência muito agradável e muito benéfica, tanto para a transparência das ações do Ministério Público para a sociedade e a facilidade do cidadão acompanhar as ações do Ministério Público. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Novamente, agradeço o espaço ao nosso amigo João. Tá? Eu que agradeço o testemunho do Alexandre e a atenção de vocês, pessoal.